que eu falaria para uma pessoa que ainda está na dúvida é começa do começo, começa da nossa atividade número um dentro do treinamento de educação de disciplina positiva. Faça uma lista. Realmente pega um papelzinho e faça uma lista. Se seu filho batesse na sua porta agora, com 25 anos, quais são as características que você queria ver nesse adulto? Na minha lista, eu lembro que estava responsável, equilibrado emocionalmente, consciente. Eu queria que meu filho se sentisse livre, assim, livre para se aceitar, para ser quem ele é. E tinha mais várias outras características. Eu queria que ele fosse assertivo, que ele tivesse posicionado num lugar onde ele realmente quisesse estar, que ele soubesse seguir a sua vocação, a sua paixão, que ele conseguisse ouvir realmente os seus próprios desejos, os seus próprios sentimentos, que fosse um adulto conectado com o que ele quer, não só com a vontade do outro. A minha lista era bem grande e era assim até bem abstrata, não tinha um nome para cada característica, mas eram coisas que eu espero, que eu realmente espero que meu filho tenha. E aí, depois vem a lista do hoje. Você põe ali do ladinho a lista do hoje. Isso é o que você quer ver no seu filho no futuro. E quais são os desafios que você lida com seu filho hoje? É teimoso, não sabe lidar com as emoções, é isso? Coloca ali todos os seus desafios. Depois você faz um comparativo. O que você está enxergando como desafio hoje, como problema hoje com seu filho, mas que no futuro pode ser uma qualidade? Que aí você pensa, você não tem como forçar o seu filho a se transformar em algo. A gente não tem como forçar ninguém a nada. E esse é, inclusive, um dos ensinamentos mais importantes para virar a chavinha e para você realmente conseguir agir de maneira empática. Você não tem como controlar o comportamento, o temperamento, o pensamento do seu filho. Enquanto a gente continuar enxergando a criança como uma massinha de modelar e tentar controlar a birra, controlar o mau comportamento, controlar a teimosia, a gente vai se frustrar. E a gente frustrada, a gente frustra a criança, a gente entra numa briga por poder e ninguém sai vencendo dentro dessa briga. Então, quando a gente entende que a gente não tem como manipular, moldar, a gente tem como favorecer o processo. Eu não tenho como fazer o meu filho fazer menos birra, mas eu tenho como atender as necessidades, fazer ele se sentir mais encorajado, para que ele tenha menos rompantes desse comportamento. Então, quando a gente entende que a gente não pode forçar, mas a gente pode favorecer o processo, a gente começa a regar as sementinhas que a gente quer que brote lá nas qualidades do futuro. Então, é muito importante dar esse primeiro passo de realmente entender que você não pode forçar, você pode favorecer e você analisar quais são as características, porque muitas vezes a gente espera que os adultos tenham certas, nossos filhos adultos tenham certas características, ou a gente sequer pensa a respeito disso. Eu nem penso o que eu quero que meu filho seja quando ele for adulto. Mas é importante a gente pensar, porque muitas das atitudes que a gente tem como piloto automático dessa tradição autoritária, dessa criação autoritária que a gente tem em sociedade, elas vão minando, elas vão diminuindo essas características importantes nos adultos. E depois a gente vai lidar com as crianças que cresceram em adolescentes, que não se comunicam em adolescentes, que não se posicionam em adultos, que têm algum desequilíbrio, algum problema, e a gente não entende que tudo isso pode ser tratado de maneira melhor agora na infância. Então, se você ainda tem dúvida se a educação positiva é para você, se você já está aqui, se você já acompanha esse conteúdo, e se você ainda tem dúvida, pensa nisso, faz a atividade das duas listas, pensa o que você gostaria de ver no futuro e o que você tem que fazer para chegar até lá, porque não adianta você querer ter um relacionamento, mas eu espero realmente que quando meu filho tenha 25 anos eu tenha um bom relacionamento com meu filho, eu tenha um relacionamento de respeito, que ele me conte da vida dele, mas o que você está fazendo hoje? Você está construindo esse bom relacionamento? Você está construindo um relacionamento onde você escuta ele agora? Porque para a criança crescer com o hábito de falar, ela precisa se sentir ouvida. Ela precisa se sentir ouvida para que ela saiba que você também está disposta a escutar o que ela quer, assim, que ela pode falar, porque você vai ouvir e que ela vai se sentir mais apta para escutar o que você tem para falar. Você cria um relacionamento de comunicação eficiente. Então não adianta esperar que seu filho adolescente converse com você se você não quer construir esse relacionamento de confiança agora. E a gente tem que saber que respeito não é uma coisa que a gente impõe. E no método autoritário a gente tem isso, né? Dessa imposição do respeito porque eu mando. Então, se você quer realmente continuar uma relação de respeito com o seu filho, mesmo depois que ele se tornar um adulto, você precisa ganhar, você precisa conquistar esse respeito. E isso você faz a longo prazo. Por isso que na educação positiva a gente fala que é mais trabalhoso, que requer mais trabalho, porque você precisa olhar para você precisa fazer esses tempos de reflexão das listas e as outras atividades, e você precisa pensar que é a longo prazo, vai te trazer resultado, vai ser muito bom para o seu relacionamento com seu filho e vai ser bom a longo prazo. Pode ser que agora, no hoje,
a educação tradicional, a punição, o castigo, o medo, resolva o comportamento na hora. Mas e no futuro? Eu sempre falo isso aqui, o medo passa. E a violência, essa ameaça, ela tem que escalar, porque a criança vai mudando, ela não vai mais funcionar por causa de uma bala. Você vai dar de recompensa para o seu filho o quê? O seu filho não vai ter medo mais do homem do saco. E aí você vai aumentar esse medo para onde? É um caminho que não acaba e vira uma rede de mentira. E um relacionamento que não é baseado em confiança, não é um relacionamento que tende a progredir de maneira saudável. Então, crie esse relacionamento de confiança e de respeito com seu filho através das atitudes do dia a dia. Não espere que o seu adulto tenha características que você não está deixando a sua criança desenvolver hoje. Então, eu acho que essa é a principal dica. Pense no longo prazo e veja se a educação positiva é para você. Se você realmente quer ter um bom relacionamento com seu filho, você precisa começar a regar essas sementinhas hoje. Se ficou alguma dúvida, se você gostaria de acrescentar alguma coisa, de questionar alguma coisa, ou enviar esse vídeo para alguém que ainda quer, alguém ainda tem essa dúvida, alguém ainda precisa saber disso, faz isso aqui embaixo no comentário, marca essa pessoa, envia aqui no aviãozinho. Eu fico muito feliz quando essas mensagens são compartilhadas, porque quanto mais gente estiver envolvida nessa desconstrução por uma educação mais positiva, respeitosa e gentil com as crianças, mais fácil fica, porque a gente tem em quem se apoiar, tá certo? Conto com vocês.